Saudações a todos que nos acompanham, quer pelos canais tradicionais, quer pelas redes sociais. O Centro de Coordenação com a Diáspora, sediado em Lisboa, Portugal, é hoje palco do debate com o tema a incidência do 25 de Abril nas relações entre Angola e Portugal, ontem e hoje. Para o nosso debate está connosco o Dr. Belarmino Adriano, ex-vice-cônsul de Angola no Mongo, Zâmbia. À minha direita está também a doutora Eduarda Ferronha, líder associativa, presidente da Associação Casa Angolana Velvicha e Liáfrica. À minha esquerda está a apresentadora de televisão Armanda Jorge. Muito gosto. Vítor de Carvalho, representante da Embaixada de Angola em Portugal e coordenador do Centro de Articulação com a Diáspora. Obrigada pela presença e sejam bem-vindos ao CAD. O 25 de Abril é um acontecimento importante da história de Portugal, marcada pelo fim da Revolução dos Cravos, através do golpe de Estado provocado por militares portugueses, que deu início então ao processo de democracia e, consequentemente, à independência de Angola. Este ano, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, conta com a presença de vários chefes de Estado, incluindo a presença do presidente João Lourenço. Quais são as expectativas em relação às comemorações dos 50 anos de 25 de Abril com a presença dos chefes de Estado das ex-colónias? Pois, eu encaro isso como o próprio reconhecimento de Portugal para a importância que os países africanos tiveram para que o 25 de Abril pudesse acontecer. Eu acho que esse aspecto muitas das vezes não é relevado com a importância que deveria ser, mas de facto os países africanos, ou mais propriamente filhos desses países africanos perdão, que viviam em Portugal no período pré-revolucionário, e eu era um deles, tiveram uma importância fundamental na criação, na opinião pública, de um estado de espírito crítico em relação à política portuguesa no que respeita à manutenção das suas antigas colónias. Lembro-me que na altura se realizaram em Portugal, não só em Lisboa, como em várias cidades portuguesas, diversas manifestações a condenar a guerra de opressão que Portugal pretendia manter nas ex-colónias. E isso que ajudou, digamos assim, que os capitães de 25 de Abril que conquistassem o apoio popular necessário para quando eles decidiram dar aquele golpe de Estado, se pode considerar um golpe de Estado, porque de facto na altura o regime já estava a cair quase de podre, não é? Mas pronto, quando os capitães resolveram assumir o poder, a opinião pública em Portugal, de uma forma generalizada, estava ao lado deles. E aí não há que ter vergonha de reivindicar a importância que Angola teve para que o 25 de Abril fosse possível em Portugal. Porque, na verdade, as relações entre Portugal e Angola sempre foram relações boas. Mesmo durante a guerra colonial, o povo angolano e o povo português, digamos que estavam solidários na condenação do regime fascista, que retirou espaço de manobra ao governo português na altura para manter essa sua política. A partir daí e até agora, ao longo destes 50 anos, é um consolidar de todas essas boas relações que existem e que resultam não só de um fator importante que é a língua comum, mas sobretudo de uma maneira de estar no mundo que é também comum, ou seja, os interesses dos angolanos e os interesses dos portugueses, e eu quando falo em interesses de uns e de outros, falo dos interesses das pessoas, dos interesses do povo, são interesses comuns, o que facilita o entendimento político. Digamos assim, é só dar espaço a que os políticos
cumpram aquilo que é o desejo das pessoas que os elegeram. Por isso é que tanto faz em Portugal estar um governo do Partido Socialista como estar um governo do Partido Social Democrata ou de uma coligação mais à direita, as relações entre os dois países são sempre boas. E têm tudo para continuar a ser boas. Espera-se, portanto, que com a presença do Presidente João Lourenço nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril dê um impulso maior às relações dos dois países. Claro, como eu já disse, é a continuação, digamos assim, dessas boas relações. Não é por um mero acaso que o Presidente João Lourenço foi dos primeiros chefes de Estado africanos a telefonar ao novo Primeiro-Ministro, quando ele foi reconhecido como vencedor das eleições, como novo chefe do governo. O Presidente João Lourenço foi dos primeiros chefes de Estado a telefonar a parabenizá-lo. É a prova provada que, de facto, o Presidente João Lourenço tem estado atento ao evoluir da situação e tem sabido responder aos anseios que as pessoas esperam, que as empresas, os homens da cultura, os homens das igrejas. Esta comunidade angolana em Portugal é a extensão daquilo que é os angolanos em Angola. Se formos ver as igrejas, por exemplo, a nível de exemplo, nós temos aqui igrejas, portanto, metodistas do Maculusso. Aqui em Portugal há uma igreja metodista do Maculusso. Isto é apenas um exemplo. Os homens da cultura, por exemplo, há uma interação permanente a nível das associações, e a doutora Ferronha está aí, as iniciativas das duas associações que ela dirige. Eu queria dar-lhe desde já os parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. Contam muitas vezes com a presença de dignatários portugueses. São dignatários portugueses, não são angolanos, são portugueses que se revêem nessas iniciativas, revêem-se nos anseios que os angolanos têm e não hesitam em participar, em dar a sua ajuda, em colaborar. Bem, e vou aproveitar também aqui e perguntar à doutora Eduarda Ferronha como é que a comunidade portuguesa acolhe a cultura angolana, já falando sobre isso. Eu acho que realmente, além da língua que é comum, que realmente é a música, é a gastronomia. Nós, os angolanos, aqui partilham todos os conhecimentos e os portugueses recebem de braços a braços. Não é por acaso que realmente há, no caso especialmente da música, a partilha que os músicos fazem, as atividades que desenvolvem e como os angolanos, os portugueses, acolhem estas atividades com muito entusiasmo. Por toda a parte, quando se realizam algumas atividades, às vezes que a junção dos portugueses em Angola partilham aquela alegria, aquela gastronomia, aquela nossa maneira de viver, que nós fazemos sempre os possíveis, estas duas associações, para a divulgar. Porque realmente é uma língua comum, mas há muita coisa que partilhamos e que as pessoas também têm acolhido. E, portanto, esta simbiose destes nossos gostos e da nossa vida está muito implantada em Portugal. E as pessoas vivem, realmente, as nossas comunidades vivem em paz. Felizmente, a atividade os angolanos em Portugal, felizmente, têm uma integração muito boa, portam-se muito bem e raramente que têm. E também temos o apoio da Embaixada e do Consulado, que nos têm ajudado, temos apoios com eles, de maneira que lhes ajudamos a fazer atividades com nossas comunidades, para não esquecerem a terra, para viverem a terra, que escolher para vir cá por razões várias, mas não podemos deixar de esquecer a nossa língua, a nossa terra. E tudo fazemos, as nossas associações, especialmente, fazem para manter viva esta atividade dos angolanos em Portugal, ligada à nossa terra e ao nosso país. Exatamente. A doutora é filha de pai português e mãe angolana, está certo? Exatamente. Como é que olha para este acontecimento do 25 de Abril? O 25 de Abril, eu acho que foi um grito para a nossa independência e também foi a libertação de Portugal, que estava a ser subjugado por, já sabe, não é? Era uma ditadura, de maneira que este grito realmente foi para nós já estávamos a preparar, a nossa independência já estava em caminho, mas realmente este golpe que deram, que eu acho que realmente foi um golpe, não é? Foi muito bom para libertar não só criar para os nossos países, Angola e outros países, mas também Portugal, de maneira eu acho que isto foi um grande golpe e que foi benéfico para todos.
um golpe de Estado muito motivado pelas colónias também. Sim, sim, as colónias já estavam, não só os portugueses estavam cansados da guerra, perdiam os seus filhos, e nós também perdíamos os nossos soldados, não é? Mas realmente este golpe foi bom, porque já estava uma guerra instalada há muito tempo, muita mortalidade e muita desgraça, não é? Portanto, eu acho que realmente este golpe foi bom para toda a gente, principalmente para os palopes que estavam realmente, eram colonizados. Armanda Jorge, após tantos anos, qual é a avaliação que faz das relações entre Angola e Portugal? Ora, Ângela Cardoso, muito saudações para si. Obrigada. Antes de responder à sua questão, gostava também de estender a minha saudação à doutora Ferrunha, ao doutor Belarmino Adriano e ao doutor Vítor de Carvalho. É um prazer imenso estar aqui a partilhar esta conversa com os senhores. Aliás, é uma oportunidade não só de trocarmos ideias, mas de também, falo por mim, de aprender, de ouvir em função da colocação que cada interveniente irá fazer. Ora, o 25 de Abril é bastante significativo não só para o que é Portugal hoje, mas sobretudo para o que é Angola. Angola e Portugal têm relações de séculos, não é? Antes do 25 de Abril já havia esta ligação, esta relação entre os dois países de muitos, muitos anos, mas não era uma relação de igualdade. Era uma relação de domínio em que o povo angolano praticamente não tinha expressão e que estávamos precisamente sob este domínio português. Portanto, passados imensos anos, acontece o 25 de Abril. O 25 de Abril permitiu que Angola efetivamente alcançasse o desiderato que constituía a base da sua maior luta, que era a independência. Que era a independência de Angola, mas também permitiu que Portugal passasse a olhar para Angola numa perspectiva diferente, de igualdade. Portanto, eu creio que, para mim, enquanto angolana, não há um momento tão significativo como o que ocorreu na sequência do 25 de Abril, que foi precisamente a conquista da nossa independência. Ora, a partir desta altura e numa perspectiva de relação de igualdade e de cooperação, aconteceram imensas coisas. Angola investe em Portugal, Portugal investe em Angola, mas há sobretudo uma relação entre os povos inquebrantável. E vou um bocadinho na linha de pensamentos aqui do Dr. Vítor, não é? Que aquilo que são... É verdade que no âmbito das relações de cooperação e diplomáticas, essas relações têm subjacentes interesses coletivos de dois Estados, mas há também os interesses pessoais de realização de cada cidadão, seja angolano, seja Portugal, e isso comum, tanto angolanos têm interesse em Portugal, quanto portugueses têm interesse em Angola, faz que irremediavelmente os governos, os dois Estados, lutem, trabalhem para que essas relações se consolidem, porque estão em causa pessoas. A pessoa humana é o fim último e também a base sobre a qual se funda o Estado angolano. E Portugal não é diferente, está na Constituição portuguesa, está na Constituição angolana. Portanto, desde o 25 de Abril, creio que foram só ganhos se olharmos para o volume de investimentos de Angola, de Portugal em Angola, o interesse de Portugal cooperar para o desenvolvimento de Angola, mas nós também... Ora, eu tenho aqui alguns números que são, digamos... não sei se estou um bocadinho acelerada. Não, eu ia perguntar-lhe se hoje, olhando para os momentos atuais, não será que Portugal está a perder terreno em Angola a nível das relações que se tem estabelecido com outros países? Eu não olho da mesma forma e não partilho desta opinião, sinceramente, porque os Estados têm fases, não é? Nesta altura em que Angola, há alguns anos, nomeadamente desde o fim dos conflitos civis, é um canteiro de obras e tem imensas necessidades de realização enquanto Estado, está aberta a apoio, à amizade, à cooperação com vários Estados. É verdade que, se olharmos assim, numa primeira análise, temos, por exemplo, a presença do investimento chinês, que é
extremamente grande. Temos também a entrada dos Estados Unidos da América, em que o presidente Joe Biden, ele inclusivamente tem falado muito de Angola e tem reconhecido o mérito de todo o trabalho do presidente João Lourenço. Mas nós temos agora também um bocadinho a União Europeia a interessar-se em investir em Angola. A questão do corredor do Lobito, em que a União Europeia e os Estados Unidos irão investir ao longo desses anos com uma linha de financiamento de cerca de 1.000 milhões de euros. E se a União Europeia interessa-se por Angola, a minha visão pessoal é de que também é um bocadinho fruto da advocacia portuguesa. Portanto, Portugal não está atrás, e mesmo que haja muito investimento diverso de estrangeiro em Angola, nós temos a relação entre os povos. Neste momento, eu fui ao portal da diplomacia portuguesa, portanto, do governo português, em que encontrei dados muito interessantes. Neste momento, em Angola, residem cerca de 32 mil angolanos. E em Angola, residem cerca de 110 mil portugueses. Portanto, isto é algo que não tem comparação, nunca terá comparação. Vamos ver o que será. Não quero aqui fazer futurologia, né? Mas olhando para a relação dos povos, vou até mudar um bocadinho, olhando para a relação entre os povos, os cidadãos angolanos em Portugal sentem-se em casa, têm uma liberdade de ação, uma liberdade de convivência, uma integração tão forte que eu não vejo na China, por exemplo, que eu não conheço muito bem a realidade dos Estados Unidos, mas por aquilo somos todos informados e hoje, por um clique, nós temos a informação que desejamos. Também não vejo esta mesma integração. Permita-me perguntar ao Vítor de Carvalho se partilha da mesma opinião que a Armanda Jorge, em relação às relações atuais entre Angola e Portugal. É difícil, porque nós temos que ver uma coisa que é importante. A nível da Europa, Portugal é o país economicamente mais frágil. Ao passo que em África, Angola é um país que tem mais capacidades de desenvolvimento. Angola é 14 vezes maior que Portugal. Há uma diferença grande. Ou seja, o problema de Portugal em relação aos desafios que Angola apresenta, tanto a nível de investimento, a nível de cooperação entre os Estados, etc., o problema de Portugal é a capacidade de poder competir com economias de outros países. O rendimento per capita de Portugal e o rendimento per capita de Espanha é totalmente diferente. Portugal, muitas das vezes, apresenta como argumento, em relação à Angola e em relação à África, no seu todo, que pode servir como porta de entrada para o mercado da União Europeia. É uma falsa questão. Tanto pode servir Portugal, como pode servir a Espanha, como pode servir a França. Neste momento, a própria União Europeia tem uma representação diplomática em Luanda que responde pelos interesses da União Europeia como tal. Ou seja, o problema de Portugal não é falta de vontade política, não é falta de vontade dos seus empresários, é a dificuldade em competir com economias mais desenvolvidas. Porque os empresários, quando vão investir em Angola, sejam empresários portugueses, sejam franceses, sejam chineses, sejam americanos, têm que estar respaldados nas suas garantias por acordos bilaterais entre os países que salvaguardem esses investimentos. Não há nenhum empresário que vai investir, 20 milhões de euros num país se não tiver garantias do seu Estado que esse investimento, por qualquer razão, não é um investimento perdido. É essa a dificuldade. Agora, de facto, as relações políticas, as relações de boa vontade são excelentes. Apesar disso tudo, as relações económicas e empresariais têm crescido, vão continuar a crescer, mas nunca se pode esperar que a capacidade dos empresários portugueses seja igual à capacidade dos empresários de outros países. A Índia, por exemplo, que está a aparecer como um mercado emergente fortíssimo. Exatamente. Em África, eles acabam de decidir que vão realizar uma cimeira Índia-África e já anunciaram a disponibilização, nem vale a pena falar de uma para não ficarmos corados de vergonha, do dinheiro que eles têm para investir em África. Tá. Dr. Bellarmino, o que é que se pode esperar da presença do Presidente João Lourenço nas comemorações dos 50 anos de 25 de Abril?
que pode esperar concretamente a presença do nosso querido presidente João Manuel Gonçalves Lourenço aqui em Portugal. Quais é que acham que são as preocupações, as inquietações que serão levadas a este encontro? Em princípio, está-se a criar uma comissão com a formação de uma agenda junto desta comissão, onde terá um responsável que vai falar sobre a comunidade, praticamente. E vai falar tudo que é de mau e o que é de bom. Este representante que vai falar com o presidente João Lourenço, nesta reunião com a diáspora. O presidente João Lourenço mostra-se sempre aberto ao diálogo com os jovens. Recentemente recebeu em Luanda jovens da diáspora e agora vai voltar a acontecer. O que é que se pode esperar deste encontro? Armanda? Eu sinceramente não tenho conhecimento de como está constituída a agenda do presidente João Lourenço, mas é como diz o nosso ex-cônsul, as comunidades no exterior do país têm as suas expectativas, não é? E para mim isto é uma oportunidade única e que aliás já estamos acostumados, é a dinâmica portanto, das visitas de Estado do Presidente, sempre que vai para algum país, reserva um tempo para se sentar com as nossas comunidades, ouvir as preocupações e à medida do que também as disponibilidades vão permitindo, acredito eu que que vão se dando soluções às questões que são suscitadas pelas nossas comunidades. E sim, aqui em Portugal nós temos uma questão que consta da agenda, creio, diria política angolana e que também tem suscitado debates na esfera pública, que é a questão da mobilidade, por exemplo, não é? Angola procedeu agora a isenção de vistos a mais de 190 países, dentre os quais Portugal. E a questão que se levanta é: será que Portugal podia fazer alguma coisa para facilitar a vida aos cidadãos, por exemplo? É verdade que Portugal é membro integrante da União Europeia, mas nós sabemos que há a modalidade da residência CPLP, por exemplo, o que quer dizer que, não obstante a sua integração na comunidade, há efetivamente a possibilidade de se considerar algumas exceções. Será que neste âmbito, e tendo em conta esta longeva e histórica relação que tem com Angola, poder-se-ia fazer alguma coisa? Os angolanos em Portugal debatem-se, em Angola, debatem-se com dificuldades para a aquisição de visto, por exemplo. São muitas voltas. E será que não se poderia... Não sei se isto consta da agenda, como eu digo, não tenho conhecimento que consta da agenda do presidente João Lourenço, claro, porque são muitas questões que subjazem as duas relações, mas não deixa de ser um momento propício para nós, enquanto cidadãos, também refletirmos sobre isto e, inclusivamente, porque não, a comunidade angolana, enquanto o facto dos angolanos estarem aqui, não deixam de ser também partícipes ativos naqueles que são os processos de progresso do nosso país. E porque não a comunidade angolana quer apresentar sugestões e propostas também neste sentido, a ver se podia efetivamente alterar alguma coisa. Há também outra questão, que é outras questões que são mais relacionadas com os imigrantes angolanos em Portugal, que no âmbito da formação académica, por exemplo, Portugal tem o estatuto do estudante internacional, que faz com que aqueles imigrantes que não estejam já legalmente em Portugal há 2 anos antes do início da formação tenham de pagar mais caro que os cidadãos portugueses. Portanto, isto dificulta a vida do imigrante, que, como disse o nosso ex-cônsul, já não é fácil. Por outro lado, também há a questão dos alojamentos,
que o setor imobiliário em Portugal está impossível. E tanto bolseiros quanto outras categorias de estudantes aqui em Portugal têm imensas dificuldades de alojamento. Será que se podia refletir sobre isso? Será que se poderia, enfim, efetivamente ter-se aqui alguma intervenção dos dois Estados no âmbito desta diplomacia? Bem, creio que a comunidade angolana tem imensas questões para abordar, mas há também a situação inversa, que é o papel do imigrante aqui em Portugal, que também não deixa de ser uma oportunidade única de ser um embaixador dos valores do seu país, de contribuir para a venda da imagem do nosso país. O que é que está a ser feito? Quantos é que se prestam? Nós temos visto alguns, efetivamente... Armanda, no último encontro que o presidente João Lourenço manteve com a comunidade angolana na diáspora, os jovens manifestaram vontade de colaborar com o país para o desenvolvimento do país. Há, de facto, doutora, essa vontade por parte da diáspora angolana? O que é que falta para que projetem ainda mais a imagem do país? Nós, neste momento, estamos com um problema, um assunto na nossa agenda. Ali a África, há uns anos, fez um congresso em Angola de quadros angolanos de CIR, em que tivemos 1.500 pessoas na área da saúde. Neste momento já estamos com uma ideia de realmente fazer, porque não têm sido muito bem aproveitados os quadros angolanos que estão em Portugal. E nós já temos estado, nas atividades que nós temos realizado, temos ido buscar muitos quadros e realmente temos aqui as pessoas que têm estado nestes eventos, não é? Como eles sentem a terra, como eles se manifestam. E nós neste momento estamos a termos na agenda renovar esse propósito de fazer um congresso não só na área da saúde, já estamos a dar alguns passos nesse sentido, mas noutras áreas, economia, saúde e não sei o quê, porque temos aqui pessoas competentíssimas, pessoas com muita boa preparação, e a performação dos quadros é a coisa mais importante para um país, para o seu desenvolvimento. E neste momento não vamos parar, vamos aproveitar esta vinda do nosso presidente, falar com algumas pessoas, para não nos parar. Quando eu fui a Angola ao Congresso, levei uma exposição desse interesse para nós fazermos, não tivemos resposta. Mas agora não paramos, porque realmente há muita gente que quer colaborar com Angola, porque são quadros, sim, e a formação é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, não vamos parar para a realização desse projeto. Bem, Vitor de Carvalho, o Centro de Articulação com a Diáspora tem um contacto muito próximo com a comunidade angolana em Portugal. De que forma é que os jovens procuram projetar a imagem de Angola? Que trabalhos é que têm sido feitos neste sentido? Eu preferia voltar um bocadinho atrás, se me permite, e dizer o seguinte. O Presidente João Lourenço, quando chegar e contactar a comunidade, vai ser muito bem recebido pela comunidade. E vai ser muito bem recebido pela comunidade por duas fortes razões. A primeira é porque mostrou ser uma pessoa de palavra. Na última visita que efetuou a Portugal em 2019, prometeu o voto na diáspora, quando fossem as próximas eleições. E isso aconteceu. Muito recentemente, há cerca de 2 meses, o Presidente João Lourenço enviou a Angola uma delegação de deputados, o deputado Gonçalves Moanduno e o deputado Júlio Martins, que contactaram a comunidade angolana em Portugal de sul a norte. Auscultaram toda a gente, ouviram toda a gente, ouviram as preocupações que a Armanda Jorge colocou e outras. Ouviram as preocupações que a doutora Ferronha explanou agora e outras. E espera-se, e houve orientação nesse sentido, junto dos consulados, que se começasse a trabalhar na resposta a algumas dessas preocupações. Muitas delas não dependem unicamente do governo angolano, são questões que têm a ver com as relações bilaterais. A questão dos vistos de mobilidade, mesmo os vistos CLP, não são bilaterais, são multilaterais, porque envolvem vários Estados, e tudo isso não é fácil de resolver. Seria injusto esperarmos que o Presidente João Lourenço chegue
desta vez, e com uma varinha mágica apresenta a solução para os problemas. Isso não existe. Não existe. É bom refriar essas expectativas, mas aquilo que eu sei, o contacto que eu tenho tido com a comunidade, sobretudo com os jovens, é que o Presidente João Lourenço vai ser muito bem recebido. Nós vamos organizar portanto, um debate. Coisa, não é? O nosso Presidente. Exatamente. Nós vamos organizar Doutora Folha, há presidentes, há chefes de Estado estrangeiros que vêm a Lisboa em visita e são mal recebidos pelas suas comunidades. A Guiné-Bissau, não tínhamos medo de dar nome mais. A Guiné-Bissau, o presidente chegou e foi mal recebido pela comunidade. Meu Deus. Pronto, mas isso é o problema dos outros, podemos nós. Exatamente. O nosso Temos esse problema é o problema. nosso problema. E o nosso problema não existe nesse aspecto. Ótimo. Vai ser muito bem recebido, não vai ter a varinha mágica, infelizmente para todos nós, que é o problema que todos nós, mesmo nós funcionários do Estado, há questões que gostaríamos de ver, mas isso não é possível, não existe. É estarmos a levantar expectativas que não são cumpridas. Portanto, esse é o contacto que eu, enquanto membro do CAD e membro da Embaixada, que acompanha de perto as atividades da nossa comunidade, participa em muitas atividades itinerantes que o Consulado faz junto das comunidades, participa em muitas atividades que as associações organizam. E a verdade é que o sentimento que se sente é um sentimento de esperança, de reconhecimento que as dificuldades que a diáspora sente, se calhar não são tão grandes como as dificuldades que os angolanos sentem em Angola, por razões conjunturais que toda a gente conhece e não vale a pena mais explanar. Tem a ver com conjunturas económicas adversas, tem a ver com o resultado do problema da pandemia, tem a ver com a baixa do preço do petróleo, tem a ver com alguns problemas que nós também temos que reconhecer, não fomos capazes ainda de resolver, temos que reconhecer isso também. Mas pronto, é o nosso chefe de Estado que vai vir, a comunidade está entusiasmada, o encontro com a comunidade tem um determinado número de pessoas que vão participar, mas poderiam ser 4 vezes mais esse número e ainda haviam pessoas que pediam para participar. Quantas pessoas vão participar? Cerca de 300. Cerca de 300 pessoas. Mas há muita gente à espera ainda. Mas Eles estão infelizmente ansiosos, a não conseguem. expectativa É muito grande. é muito grande. Pronto, e então as pessoas, se nós tivéssemos 1000 lugares não ia chegar, se fosse 1500 não ia chegar, quer dizer, é a situação que nós temos aqui, de facto. É a situação que nós temos aqui vivenciado e pronto, e é isso. Isto mostra realmente a ligação que nós temos à terra e realmente temos o Presidente e queremos estar juntos, que eu acho que isso é muito importante. Claro. De articulação com a diáspora. Com certeza. Eu gostava, permitam-me só Acrescentar? de acrescentar na esteira do que dizia o Dr. Vítor Carvalho, que de facto, pronto, há esta disponibilidade muito grande da comunidade angolana em ter contacto com o mais alto representante do nosso Estado, não é? Que é o Presidente João Lourenço, e posso dizê-lo com toda a vontade, porque eu também já fui imigrante aqui em Portugal e sou, digamos, uma imigrante itinerante agora. Estou em Portugal e estou aqui, e que há sempre uma grande expectativa de receber o Presidente precisamente pela oportunidade do contacto, e muitas questões que vamos levantando também, não havendo, claro, disponibilidade efetiva para a realização de todos, como bem disse aqui o Dr. Vítor, não há varinha mágica, mas são questões que servem para reflexão, tal como nós sabemos, os Estados evoluem e os momentos são diferentes. Nós já tivemos o boom do petróleo, de repente vimos uma queda brusca do preço do barril do petróleo, e isso para uma nação como Angola, que tem no petróleo ainda a principal commodity, é claro que inviabiliza a implementação de imensas soluções e imensos projetos. Agora, falávamos também da questão da projeção da imagem do país. Da imagem do país. Eu dizia que é de facto uma oportunidade única para os imigrantes aqui fora, e nós temos visto às vezes
alguns cidadãos, isto é um papel muito dedicado aos jovens, porque nós estamos na era das tecnologias e da mediatização de tudo, não é? Os jovens são quem dominam as tecnologias. Exatamente. E é precisamente a massa mais considerável que nós vemos pelas redes sociais. E tem havido, sim, registro de bons cidadãos que se prestam a mostrar ao mundo, ou partilhar com o mundo o que Angola tem estado a fazer, as grandes conquistas, os avanços. Temos os nossos problemas internos, temos. Angola não é um país perfeito e não sei se existe alguma nação perfeita. Mas eu digo sempre, o mais difícil já foi feito. As bases foram lançadas, o caminho está feito. As gerações anteriores são gerações que nós devemos reconhecer o nosso mérito, e muitos filhos dessas gerações ainda se prestam a esta nobre e ingente missão de servir Angola e os angolanos. Imaginemos, conquistaram a independência, conquistaram e garantiram a paz, a reconciliação e a estabilidade nacional com mais ou menos recursos e mais ou menos conhecimentos do que nós temos hoje, não é? Produziram as mentes brilhantes, que são os muitos filhos de agora angolanos que nós temos. O Estado angolano tem contribuído imenso para a estabilidade da região austral de África. Foi nesta sequência que, inclusivamente, o presidente João Lourenço recebeu o galardão pela União Africana de campeão da paz e da reconciliação em África. Portanto, Angola hoje é um destino de imensos líderes africanos, e não só, na busca de soluções para conflitos na região. E temos aqui uma relação entre Angola e Portugal que é pautada por um diálogo político, digamos, saudável, não é? A parte da questão dos povos, que esta é incontornável. Os povos de Angola e Portugal estarão sempre unidos, com certeza. Doutora, esteja à vontade. Eu não queria deixar de ler isto, porque há dias o nosso presidente, João Lourenço, fez numa intervenção, para perdermos a compreensão dele pelo segundo. Vocês vivem no estrangeiro, quando recebeu um grupo de... Acredito que por vontade própria. Cada um terá as suas razões porque escolheu viver fora. É um direito que um tem. Os cidadãos vivem ali onde se sentem bem, onde pensam em encontrar a solução dos seus problemas e das suas famílias. Simplesmente, o mínimo que podemos pedir de vocês é que mantenham um vínculo com a terra. Viver no exterior pode ser bom, mas nunca se esqueçam das vossas origens, de onde vocês saíram. Vocês estão lá, com a filha Maristita, mulher e filhos e netos, eventualmente, mas ainda deixaram aqui os tios, grande família, não puderam viver. Então esse vínculo tem que ser mantido. Talvez esta é a intervenção que ele fez há dias, numa coisa, a compreensão dos que estão fora do país, mas que queremos todos estar ligados à terra. Este vínculo não se pode romper. E aí, doutora Ferronha, se me permite, que surge o CAD, o Centro de Articulação com a Diáspora. É precisamente para que os angolanos que vivem na diáspora mantenham esse vínculo com o país. É precisamente isso, darmos a conhecer ao país os feitos e não só, a vivência que a nossa diáspora tem, os anseios que sente e aquilo que vai fazendo. É precisamente esse um dos grandes objetivos deste projeto. Não, e prevemos por esta intervenção que ele fez, a compreensão que tem. Nós estamos fora, mas temos que estar ligados à nossa terra, não quebrar o vínculo. É isso que nós queremos continuar a fazer. Exatamente. Então, é mesmo aí onde eu ia chegar, neste ponto. Há também aqui uma necessidade de haver um acompanhamento, no sentido de que os estudantes que vivem fora de Angola, quando terminam a formação, queiram voltar para Angola e serem inseridos no mercado de trabalho. Este acompanhamento tem sido feito? O que é necessário fazer? Tem sido feito através da nossa embaixada e do nosso consulado. São criados, portanto, mecanismos junto de empresas portuguesas e angolanas que existem aqui, no sentido da concessão de bolsas, umas remuneradas, outras não remuneradas. E essas bolsas permitem depois a contratação e ida para o país de numerosos angolanos. Nós temos aqui caso de estudantes angolanos ou de ex-estudantes angolanos que desempenham funções de grande responsabilidade em empresas portuguesas. Por exemplo, na Altice, se não estou em erro, a diretora ou o diretor de recursos humanos é angolano. Ele entrou com uma bolsa, foi admitido no quadro e tem progredido da sua carreira. Há inúmeras empresas portuguesas,
estabelecidas em Angola, mas que as sedes são aqui, que admitem esses estudantes, preparam-nos, dão-nos a formação suplementar, para eles depois irem para Angola. Porque essas empresas preferem ter em Angola a trabalhar quadros angolanos do que ter quadros portugueses, por razões óbvias de economia, mesmo que o salário seja igual, e é, mas ter um quadro português a trabalhar em Angola custa muito mais à empresa do que se for um quadro angolano. Não tem que pagar a casa, não tem que pagar, pronto, esses subsídios. E esse trabalho está a ser feito. Nós vamos realizar, dentro de maio ou junho, não sei bem, uma bolsa de emprego, que conta com a participação de várias empresas portuguesas e angolanas aqui, e que se destina precisamente a oferecer oportunidades de emprego aos estudantes, para que possam voltar ao país. Essa sensibilização é feita quase diariamente. Os estudantes angolanos estão organizados em diversas associações espalhadas por todo o país. Estão a criar agora a renovação de mandatos de uma confederação de estudantes que congrega membros de todas essas associações, no sentido de se organizarem, não é verdade, para, em Angola, encontrarem os interlocutores necessários para que possam depois facilitar o acesso ao mercado de trabalho, que não está fácil. Mas a luta é essa. Não está fácil em Angola, aqui também não está. Aqui em Portugal o nível de desemprego também é elevado. A gente às vezes esquece, fala só desemprego em Angola, não sei, mas e aqui em Portugal? Pois. Esse é o problema, não é? É como eu dizia, varinhas mágicas, não. A gente gostava que houvesse, mas não há. Mas isso está a ser feito. E não só a nível dos estudantes, a nível dos homens da cultura, nós estamos a trabalhar na criação em Portugal, que não existe, uma razão que eu desconheço, mas me faz confusão, uma Casa da Cultura de Angola em Portugal. Não existe. Eu, quando trabalhei no Zimbábue, que é um país... Desculpa, há uma Casa da Cultura Angolana em Portugal. É exatamente isso que eu ia referir. Casa da Cultura Angolana Sim, mas é privada. E a Casa de Angola também que está parada. Mas é privada. Eu quando falo Casa... Não, eu quando falo Casa da Cultura, é uma Casa da Cultura oficial. Representante o Estado angolano ter aqui uma Casa da Cultura. Finalmente, graças também ao Presidente João Lourenço, não é estar a elogiar demasiado, mas é verdade. O que é verdade tem que se dizer. Né? Estão a ser criadas as condições para que haja uma Casa da Cultura de Angola. Não existe. Existe a Casa de Angola, que é privada. A Velvites é de iniciativa privada e é de direito português, se não estou a erro. Eu estou a falar de uma Casa da Cultura de Angola, do Estado angolano, com o Estado angolano a ter aqui a sua Casa da Cultura. Ela já existiu. Só que foi... Já existiu, mas pode reativarem, que já existe, já há uma casa e tudo, acho que faz todo o sentido isso. Se há noutros países, como no Zimbábue, existe. E no Brasil também há. E no Brasil também há. Porquê é que não há em Portugal? Se até São Tomé vai inaugurar agora, Cabo Verde tem duas. Pois é. E é uma casa muito importante, é uma está biblioteca. Parada e existe espaço, é uma pena, tem que ser aproveitado isso. O Presidente João Lourenço foi uma das coisas que essa comissão de deputados que veio aqui anunciou, foi a orientação do Sr. Presidente da República no sentido de criar as condições para a abertura. Já foi feito, a Embaixada está aí, eu neste momento acumulo a imprensa e a cultura, estou um bocado por dentro disso. Sim. Estamos à procura do espaço, já solicitámos portanto, à Câmara Municipal de Lisboa que nos identifique o espaço, não é para oferecer, identifique só o espaço, para nós reabilitarmos ou não, e fazer-se a Casa da Cultura. E mais uma promessa do Presidente que vai ser cumprida. Há já uma previsão? Não, o processo começou agora, porque os deputados saíram daqui há um mês, 2 meses. A doutora teve também. Portanto, essa orientação saiu agora, é recente. Porque não valia nós estarmos a
a avançar com o processo Enquanto depois, sem ter claro. o respaldo ao alto nível. Agora, como se tem o respaldo ao alto nível, vai-se avançar. É mais um trabalho, mais uma das razões pelos Ótimo. homens das artes estarem a encararem a visita como um gesto bom, como um As artes são uma reconhecimento. porta aberta para a projeção da imagem do país também, Claro. não é, doutora? O que é que a associação da qual a doutora é presidente tem feito para projetar a imagem? Nós fazemos normalmente, quase todos os anos, vários congressos ou seminários em que realmente muitas vezes convidamos pessoas de Angola para virem intervir e angolanos que estejam cá há muito tempo, sempre para divulgar a nossa cultura, as nossas vidas de Angola, não é? Porque realmente é importante as pessoas terem esta vivência, muitas vezes não é o jornal nem a rádio, mas realmente tem cá. E também temos outra parte realmente que é muito importante, que é o acompanhamento das nossas, principalmente das nossas áreas muito menos, mais deficientes, não é? Nós trabalhamos com várias áreas à volta de Lisboa, em que vivem com dificuldades muito grandes. Nós não só acompanhamos através, muitas vezes até do consulado, não é? Essas deficiências também, mas como está no Natal e principalmente no Natal, este ano foi realmente um Natal riquíssimo, ajudámos 150 famílias no Natal, com bacalhau, azeite e coisas, roupas e brinquedos para as crianças que estavam doentes. Nós apoiamos duas pensões em que têm doentes que vêm de Angola em tratamento e nestas alturas estamos lá e damos realmente um bocadinho mais de carinho e ajuda para essas pessoas, independentemente dos seminários e dos congressos que nós fazemos, mas estamos muito ligados precisamente àquela comunidade, principalmente mais necessitada de apoio. Doutor Belarmino Adriano, é importante passar os conhecimentos acerca do 25 de Abril aos mais jovens. Sente que este conhecimento sobre a história vai-se perdendo no seio dos mais jovens? Nem por isso. Vai-se perdendo, sim, vai-se perdendo, porque essa nossa nova juventude, infelizmente, não tem aquele conhecimento merecedor. Como é que podemos mudar esse quadro, doutor? Esse quadro podemos ajudá-lo, sim, senhora, através dos nossos mais velhos. É necessariamente termos as tais bibliotecas, conforme diz aqui o Dr. Vítor, onde eles poderão consultar. Essa biblioteca tem que ter os livros, os books. Tem que ter um orientador dentro dessas bibliotecas, no estrangeiro, em Angola. Os museus. Eu, quando comecei a crescer, com 17 anos, já visitava museus, depois da nossa independência, já visitava os museus. Eu aprendi o Museu da Escravatura e tinha um guia. É importante que se passe o conhecimento aos mais jovens, sobretudo os que vivem na diáspora. Sim, Porque a maneira como se conta a história em Portugal é diferente de como se conta em Angola. Os angolanos que têm filhos fora do país estão informados sobre o nosso processo de libertação, sobre a independência, sobre o 25 de Abril, tal como devia ser? Bem, eu não tenho dados estatísticos sobre isto e fica-me assim um bocadinho difícil afirmar com certeza para não induzir quem nos acompanha em erro, mas de facto eu entendo que o conhecimento da nossa história é importante para os jovens, para que saibam o quanto custou o que é o país hoje, o que são as nossas conquistas hoje, para não negligenciarem estes factos e permitirem que hajam novos focos de violência, novos focos de ações que possam efetivamente meter em causa questões de segurança, de estabilidade da nossa nação. Portanto, se os jovens olharem para Angola como
algo feito, adquirido desde sempre, não terão noção de quantos filhos é que perderam a vida, de quantas famílias foram desestruturadas, de quantas pessoas suaram para que hoje nós até possamos chegar e dizer aquilo que bem nos convém, ou que, enfim, termos esta liberdade de agirmos enquanto um povo, digamos, soberano, um povo. É importante que se saiba o caminho que o país percorreu para chegar até aqui, para que todos nós saibamos valorizar o trabalho que está por detrás desta realidade. Doutora, quer concluir? Não, eu realmente gostei imenso deste encontro, foi ótimo. Nós falámos da nossa terra e a expectativa que temos da presença do nosso Presidente e realmente o futuro, que promessas ele que tem, que realmente eu sei que há bastantes, e que nós queremos todos juntos aceitarmos as orientações que derem para desenvolvermos o nosso país, mesmo fora da nossa terra. A diáspora tem um papel muito importante a fazer, é preciso aproveitar o conhecimento das pessoas que estão na diáspora, porque este trabalho, através daquilo que já disse há bocadinho, da ideia de fazermos o Congresso, falei com 2 ou 3, 5 ou 6 pessoas, disseram, não, vamos embora, vamos já. Portanto, eu acho que este aproveitamento do que nós temos em Portugal para ajudar, porque nós estamos longe, como Presidente estamos longe, mas podemos estar ligados à nossa terra e colaborar no desenvolvimento do nosso país. Bem, Vítor de Carvalho. Não, é o que disse a doutora Ferronha, o papel das associações é um papel fundamental na interligação que tem mantido e continua a manter com a Embaixada, no sentido de os valores da nossa terra possam ser transmitidos às novas gerações. É também outro desafio que o CAD tem, precisamente esse de manter o elo de ligação com o país, e quando se fala de elo de ligação com o país não é só dos mais velhos, é também dos mais novos. Porque nós temos um defeito grande, que não tem só a ver com a história do 25 de Abril, é que escrevemos pouco. Há poucos livros sobre a história de Angola. Muito poucos. De maneira que tem que ser mais numa transmissão, digamos que oral quase, que se tem que fazer às novas gerações, aproveitando até, portanto, as redes sociais, os novos instrumentos de telecomunicações, que é uma das apostas precisamente que o Centro de Articulação com a Diáspora tem também, no sentido de fazer chegar a sua mensagem onde ela deve chegar. O nosso debate hoje fica por aqui. Resta-me agradecer a vossa presença, Dr. Belarmino Adriano, Doutora Armanda Ferronha. Doutora Eduarda Ferronha, peço desculpa, Armanda Jorge, jornalista, Vítor de Carvalho, obrigada pela vossa presença. Quanto a si, foi um prazer tê-lo desse lado. Pode acompanhar outros conteúdos, pode rever este debate nas nossas plataformas digitais e outros conteúdos do Centro de Articulação com a Diáspora nas páginas www.4defevreiro.com.ao, www.vozdadiaspora.com.ao e www.estamosjuntos.com.ao. Até o próximo encontro.